Na sexta, 11 de abril, a Associated Press questionou o que muitos temiam. A Etiópia está em guerra de novo? Isso não se referia ao aumento da hostilidade entre a Etiópia e a Eritreia. A Associated Press mencionava um conflito que cresce discretamente na região de Amhara, Etiópia, longe do olhar público. A insurgência Fano, nomeada em referência à milícia etnonacionalista Amhara, que luta contra o governo etíope, está em curso desde 2023, com pouquíssima atenção da mídia, porque Addis Abeba fez tudo ao seu alcance para manter as coisas assim. Desde o início dos combates, o governo do premier Abiy Ahmed restringiu severamente informações da região de Amhara, bloqueando a internet e prendendo jornalistas que cobriam o conflito. Mesmo assim, continuam relatos, principalmente de veículos estrangeiros, organizações de direitos humanos ou monitores como o Armed Conflict Location e Event Data Project, que mostram uma crise humanitária crescente. Após um período em que, de acordo com os dados disponíveis, a intensidade da violência parecia diminuir, a situação se tornou cada vez mais violenta. Em 24 de setembro, insurgentes iniciaram a Operação Arbegna Adem Ali para capturar cidades e posições militares estratégicas em North e South Wallo, na região de Amhara. Segundo veículos locais, Burkina e Fano disseram ter matado mais de 470 soldados do governo e capturado 175 em 2 dias de operação. A conta ex-Amhara War Updates divulgou um vídeo supostamente dos soldados capturados. No entanto, devemos ressaltar que tanto isso quanto os números relatados por Burkina não foram verificados de forma independente. Mesmo considerando possível exagero, a operação é uma das maiores ofensivas do Fano desde o início do conflito. Precisamos perguntar, o que causou esse aumento da violência? Isso se espalhará para outras regiões do país? E talvez, mais importante ainda, existe um caminho para a paz em Amhara. O que causou esse aumento? Agora, para responder a primeira das nossas grandes perguntas, o que causou esse aumento na violência, é preciso um pouco de contexto. Como mencionamos anteriormente, a insurgência Fano começou em 2023, mas saber essa data não te dá o quadro completo. Para entender, saiba 3 coisas. Os Amhara são um dos maiores grupos etnolinguísticos da Etiópia e por muito tempo tiveram grande influência política no país. E alguns observadores veem a insurgência Amhara como uma tentativa de recuperar esse poder. Por quase 30 anos, eles integraram a Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope, NAUMA, da Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope, coalizão de 4 partidos étnicos que governavam o país. Os partidos representavam Tigré, Amhara, Oromo e comunidades do sul. Os Tigré eram os mais influentes, tendo produzido o primeiro-ministro mais longevo da história da Etiópia, Meles Zenawi. A influência política dos Amhara caiu após Abiy Ahmed, líder Oromo, assumir em 2018 para garantir a ascensão de Abiy. As facções Oromo e Amhara da Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope se uniram para tirar os Tigré do comando da coalizão. A aliança logo terminou quando o primeiro-ministro Ahmed unificou a coalizão no Partido da Prosperidade, liderado pelos Oromo. Os Tigré recusaram-se a entrar no novo partido, enquanto líderes Amhara, críticos à dominância dos Oromo, foram presos ou buscaram asilo em outros países. Apesar dos problemas, quando a Guerra do Tigré começou em 2020 por disputa de poder, milicianos Amhara apoiaram o governo. Viram a guerra como chance de recuperar territórios e afirmar relevância política. Porém, representantes Amhara foram excluídos quando o governo etíope e o Frente de Libertação do Povo Tigré assinaram um acordo de paz em 2022. De acordo com o International Crisis Group, muitos Amhara se sentiram traídos por isso e acusaram Addis Abeba de conspirar para devolver ao Tigré as terras disputadas que os Amhara tomaram durante a guerra. As tensões entre o governo e os Amhara aumentaram quando Addis Abeba anunciou o desmonte das forças especiais das 11 regiões étnicas da Etiópia, integrando-as à estrutura federal.
Para o governo, o objetivo era promover a unidade étnica e evitar que forças regionais se envolvessem em conflitos, como em Tigré. Os Amhara interpretaram isso como tentativa de enfraquecê-los e deixá-los vulneráveis aos tigréus e ao governo federal. Durante a guerra, a Frente de Libertação do Povo do Tigré, Frente de Libertação do Povo Tigré, invadiu a região de Amhara, onde cometeu massacres, incendiou vilarejos e foi implicada em inúmeros crimes de guerra. E embora os Amhara também tenham sido acusados de crimes de guerra na região de Tigré, isso não significava que os moradores se sentissem menos vulneráveis. Então, em vez de se integrarem, a maioria dos milicianos desertou e se juntou ao Fano. E isso nos leva ao terceiro ponto. Até recentemente, o Fano era visto mais como um grupo de milícias aliadas pela desconfiança em Addis Abeba do que como uma unidade única. Isso durou até maio, quando 4 principais forças do Fano decidiram se unir e criar a Força Nacional Amhara Fano. Massomai, Força Nacional Amhara Fano, uma estrutura de comando unificada para consolidar a insurgência e coordenar operações regionais. Por isso, a violência está aumentando. É a Força Nacional Amhara Fano que lançou e está coordenando a Operação Argna Aden Ali, e não podemos exagerar o quanto isso é importante. Por 2 anos, as Forças de Defesa Nacional da Etiópia travaram uma guerra de gato e rato, lidando com um grupo Fano em North Wallow, apenas para outros surgir em South Gonda, quase 200 quilômetros de distância. As vitórias, na prática, significavam pouco, porque cada vez que o governo avançava para lidar com a próxima milícia, dava tempo para aquela que acabara de derrotar se rearmar, se reorganizar e atacar novamente. Essa fragmentação tornou os Fano quase impossíveis de eliminar, mas também limitou a eficácia de seus ataques. Diferente dos grandes combates em Tigré, Addis Abeba enfrentou os Fano com menos tropas, permitindo ao governo focar em outros objetivos militares, como preparar-se para possível guerra com a Eritreia pelo acesso à costa. No entanto, tudo isso está em risco de desmoronar. Sob a Força Nacional Amhara Fano, os Fano perdem parte da imprevisibilidade de agir como grupos independentes. Porém, agora conseguem planejar e executar operações mais complexas do que antes. Para o governo, isso representa um cenário de pesadelo. Eles não só têm que lidar com a Força Nacional Amhara Fano, como também precisam lidar com as outras milícias Fano que aproveitam a cobertura criada pelo grupo maior para lançar seus próprios ataques. Até agora, isso parece funcionar para os Wano. Burkina relata que em 7 de outubro, após horas de cerco, os Fano tomaram Kachina, palco de uma das batalhas mais intensas da Guerra do Tigré. Além de seu significado simbólico, a localização de Kachina, conectando rotas entre Lalabela, Valdia e Debridibor, faz dela um centro militar e logístico crucial, segundo observadores de segurança regionais que falaram ao veículo local, o Habachá. Os insurgentes então focaram em Waldeia, capital de North Wallow, e segundo relatos, a cercaram. No X, a conta Amhara War Updates relata que ao menos 9 soldados desertaram do exército etíope por se oporem à campanha genocida do regime contra civis Amhara. Novamente, precisamos enfatizar que essas informações não foram verificadas por terceiros. Vale destacar que Burkina é conhecido por publicar relatos, no mínimo, exagerados. Ainda assim, essas histórias oferecem uma visão de como a nova unificação militar do Wano está mudando o rumo dos acontecimentos no terreno. O governo etíope, no entanto, acredita que pode haver outra dimensão nesse aumento da violência, uma que vai além da nova unidade e capacidade organizacional dos Fano. Dinâmicas regionais. Em carta ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, o ministro das Relações Exteriores da Etiópia, Gideon Timóteo, acusou a Eritreia e uma facção radical da Frente de Libertação do Povo do Tigré de atuarem juntas para desestabilizar a Etiópia. Segundo o ministro, esses atores externos estão financiando, mobilizando e direcionando grupos armados na região de Amhara. Essas alegações surgem enquanto crescem os temores de que o governo etíope invada a Eritreia para tomar portos no Mar Vermelho. O que torna essa alegação ainda mais alarmante é que Eritreia e Frente de Libertação do Povo Tigré estavam em lados opostos na Guerra de Tigré.
As forças eritreias ainda ocupam terras Tigré nas fronteiras, enquanto os crimes de Asmara contra civis foram dos mais chocantes desta guerra horrenda. Qualquer aliança atual entre eles, então, seria uma reviravolta dramática em relação às posições que mantinham há apenas 4 anos. E isso só faz sentido se você tentar, pelo menos, ter uma noção do mundo caótico da política interna Tigré. A facção linha dura da Frente Popular de Libertação do Tigré, liderada por Debretsion Gebremichael, assumiu o governo local de Tigré, na Etiópia, após um golpe contra um líder tigré aliado de Addis Abeba. A facção rejeitou o acordo de paz de 2022, alegando que Addis Abeba não cumpriu totalmente os termos. Embora a Frente Popular de Libertação do Tigré não tenha lançado uma nova ofensiva, a combinação de queixas não resolvidas, alianças regionais em mudança e uma retórica cada vez mais acirrada tem alimentado temores crescentes de que outra guerra devastadora em Tigré possa ser iminente. O veículo independente New Humanitarian resumiu esses temores em artigo de um tigrino anônimo que lutou na Primeira Guerra. Eu não quero lutar novamente em outra guerra de Tigré. Citando o artigo, hoje tudo me lembra 2020 e os dias antes da última guerra. Os anciãos e líderes religiosos indo e voltando entre Addis Ababa e Mekelle, a capital da região de Tigré, para negociações. Tensão, insegurança, confusão e preparativos militares. Se essas tensões levarem à nova guerra em Tigré, há grande risco dos conflitos da Etiópia se unirem em uma devastadora guerra em várias frentes. Afinal, o governo etíope já está sobrecarregado. Além de Amhara, o governo tenta conter uma insurgência em Oromia, região mais populosa do país, ativa desde 2018. Apesar de menos destaque que os combates em Amhara Tigray, o conflito chamado de silencioso pela revista The Reporter segue drenando recursos militares e desestabilizando vastas áreas. Só para acompanhar, isso significa que o governo etíope está lutando em 2 frontes, Amhara e Oromia, monitorando uma situação cada vez mais tensa em Tigray e possivelmente se preparando para invadir a Eritreia. Tudo isso enquanto também mantém um contingente de forças de paz na vizinha Somália e lida com os possíveis efeitos colaterais da devastadora guerra no Sudão. Dizer que o governo está sobrecarregado chega a ser um eufemismo, não acha? Se as alegações da carta do ministro Gedeon forem verdadeiras, a crise de segurança da Etiópia pode mudar em breve. Insurgências antisseparadas podem virar frentes coordenadas em um conflito maior, planejado para sobrecarregar a resposta do governo federal. E já vimos o quão perigosa pode ser uma coordenação maior pelos ataques recentes da Força Nacional Amhara Fano. Há risco de outros grupos insurgentes intensificarem ataques aproveitando a guerra em várias frentes. E queremos enfatizar aqui que esse é o pior cenário possível e não há garantias de que isso vá acontecer. Mas em um país como a Etiópia, onde combates acontecem há décadas em algumas regiões, é melhor estar preparado caso o pior cenário se concretize do que ser pego de surpresa. O caminho para a paz. Como esse desfecho não é inevitável, surge a questão: há um caminho viável para a paz em Amhara? E a Etiópia pode evitar um conflito catastrófico em vários frontes? De guerra em múltiplos frontes. E a resposta, infelizmente, não é simples nem direta. Especialistas dizem que a paz em Amhara depende de ações do governo e do ZWANO, não só de discursos. Nenhum dos lados quer ceder, pois ambos acreditam ser possível vencer militarmente o conflito. Analistas da Critical Threats afirmam que isso é improvável. Segundo eles, uma forte contraofensiva do governo agravaria o etnonacionalismo e o sentimento antigovernamental que impulsionam a insurgência. Isso reforçaria o argumento do ZWANO de que o governo ignora o povo Amhara e que só eles podem protegê-los. Isso é enorme em um país onde os Amharas são um dos principais grupos étnicos. Para os Fano, mesmo com a parceria recente, ainda devem enfrentar dificuldades por divisões antigas. Na Força Nacional Amhara Fano, não há um líder único, e sim um conselho de 13 combatentes. Isso revela um grupo unido só por um inimigo comum.
Se ele fosse removido, a União desapareceria mais rápido que a ninjera nos jantares etíopes. Os Wano não converteram vitórias militares em sucesso político em ofensivas anteriores. Portanto, a mesa de negociações é a melhor opção para a Etiópia. Insurgentes e governo precisam admitir que nenhum pode vencer militarmente e que continuar os combates só agrava a crise humanitária na região. Segundo a Organização das Nações Unidas, a crise humanitária matou mais de 2.000 civis em 2024 e deslocou centenas de milhares de pessoas. No entanto, tais negociações podem ser impossíveis. Os amarás temem que o governo devolva terras anexadas durante a Guerra do Tigré, conforme sugerido no Acordo de Paz de 2022 com a Frente Popular de Libertação do Tigré. Esse medo se aplica principalmente à zona chamada Welkati, ou Tigré Ocidental pelos tigrínios, onde os amaras lutaram e morreram para garantir. Se Addis Abeba aceitasse as exigências dos amaras sobre essa terra, os tigrínios, muitos ainda armados, não aceitariam. Então, ao fechar um acordo de paz aceitável para os amaras, Addis Abeba pode praticamente garantir que a Frente de Libertação do Povo Tigré tentaria retomar o Tigré Ocidental à força. O tempo está acabando. Cada dia de conflito aumenta o número de civis deslocados, mortos ou empobrecidos. Quanto mais os combates duram, mais difícil fica a reconciliação e mais provável é o pior cenário. O futuro da região pode depender de líderes optarem pelo diálogo em vez da destruição. Infelizmente, não temos muita esperança nisso. Obrigado por assistir.